Olá, boa noite. O PPCUB, que significa Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, continua gerando polêmica. As maiores críticas ao projeto dizem respeito à pressa com que se quer aprovar essas mudanças. Na Câmara Distrital, o deputado Cabo Patrício chegou a fazer uma denúncia de que essa pressa estaria diretamente ligada ao financiamento de campanhas eleitorais, o que, se for verdade, em nada contribui para o engrandecimento de nossa política, claro, né? Muito, pelo contrário. O Band Entrevista já ouviu aqui o secretário-geral do Magela, que trouxe a visão de quem propõe as mudanças. E hoje vamos ouvir o outro lado, é que a sociedade civil prega mais cautela nesse assunto. Pelo menos vários representantes da sociedade civil hoje, aqui no Band Entrevista, a gente conversa com o mestre em Planejamento Urbano e doutor em Desenvolvimento Humano e professor da Faculdade de Arquitetura da UNB, Frederico Flósculo. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, antes da gente entrar exatamente na análise do projeto, eu gostaria de fazer uma pergunta que é assim, vamos dizer, de princípio. Estamos mesmo precisando de um plano de ordenamento como o PPCUB? Com certeza absoluta. Desde o final da década de 80, quando José Aparecido de Oliveira, governador do Distrito Federal, indicado por Tancredo Neves, se esforçou por trazer para Brasília o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, naquele momento em que isso foi sagrado, que foi conferido a Brasília esse título, nós deveríamos ter iniciado um procedimento de salvaguarda desse plano. Ou seja, como é que esse título de Patrimônio Cultural da Humanidade, um título que nos colocar ao lado dos grandes monumentos do mundo, ele deveria ser salvaguardado. Porque o Aparecido fez isso como uma medida que ele viu como necessária para proteger o Plano Piloto de Brasília. Quer dizer, essa vinda do título é salvaguarda pura, mas faltou o plano imediatamente no ano de 87. Aliás, ele foi ministro da Cultura do governo Sarney, seria Tancredo, foi do governo Sarney, e começou esse trabalho e conseguiu o título em 87. Eu me lembro que, por coincidência, essa época era a época que eu estava chegando a Brasília. Eu me mudei para cá também em 85. A gente tinha o Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte e 9 das chamadas cidades satélites, que posteriormente viraram regiões administrativas. Hoje nós temos mais de 20 e elas são praticamente todas um conglomerado só, né? Uma ligada na outra. Isso aí atrapalhou ainda mais esse processo? Olha, Brasília, antes do Aparecido, antes do advento do título de Patrimônio Cultural da Humanidade, já vinha se embaralhando no seu urbanismo. Ou seja, você tinha o plano piloto da cidade, o plano piloto que Lúcio Costa ganhou o concurso, concurso nacional do plano piloto da nova capital, não como um lugar ou um projeto separado, mas como um conjunto de princípios que deveria reger todo o crescimento urbano da capital do país. Ou seja, cada uma dessas cidades satélites, hoje regiões administrativas, no seu modo de entender, deveriam também seguir o mesmo princípio do plano piloto? Era esse o princípio, era esse o edital do concurso. O concurso dizia claramente isso. Trata-se de um plano piloto, um plano que vai dirigir o crescimento urbano. O que aconteceu logo com a inauguração de Brasília? Houve o lapso. Todas as cidades satélites, erradamente chamadas de cidades porque não são cidades, são bairros, elas cresceram segundo princípios de urbanismo de segunda qualidade, segunda categoria. Era um junta-junta, vai construindo e fica, seja lá o que Deus quiser. Exatamente. Ou não quiser. Sem o respeito aos princípios da cidade-parque, do bom zoneamento, da qualidade dos equipamentos urbanos. Ou seja, você tem uma Brasília de primeira classe, nesse plano piloto do Lúcio Costa, e uma Brasília de segunda, terceira, quinta classe, na periferia da própria capital. Quer dizer, começou errado lá atrás. Cada uma dessas satélites já deveria ter nascido com uma quadra residencial, com a comercial, com escola, posto de saúde e assim por diante. Isso é a qualidade urbana da nova capital. Inclusive, elas podiam ter se integrado ao plano piloto original de maneira que uma coisa fundamental acontecesse, uma ocupação racional do território. Hoje, essa grande cidade, essa grande Brasília, só dentro do Distrito Federal, ocupa cerca de 40% do território, com apenas 2,7 milhões de habitantes. É de uma irracionalidade impressionante, porque, segundo os princípios do próprio Lúcio Costa, nós poderíamos ter mais de 8 milhões de habitantes dentro do Distrito Federal, ocupando 5% do território.
Você vê, estamos assim caminhando para arrasar o Distrito Federal em termos de ocupação. Bom, então o senhor diz com isso tudo aí, estamos precisando de um plano bem elaborado e bem executado. Pode salvar o que foi feito de errado ao longo desses 52 anos, a ponto da gente ter dentro de um prazo aí, seja curto, médio ou longo, uma boa qualidade de vida para toda a população do DF? Olha, é possível ainda, vamos dizer assim, contornar problemas gravíssimos que estão se acumulando. Neste momento, no meio da segunda década do século XXI, Brasília está no seu pior momento de planejamento. Nós estamos com um PDOT que nasceu da Caixa de Pandora, um plano diretor de ordenamento territorial corruptíssimo, nascido da corrupção e que propõe áreas urbanas impossíveis de aceitar. E nós temos uma LUOS, uma Lei de Uso do Solo, que amplia e modifica ainda mais as regras de jogo urbano. Ou seja, aquela Brasília Parque está se paulistanizando, pegando o pior do urbanismo oportunista, especulador brasileiro e trazendo para dentro de si. É como se nós engolíssemos lixo urbanístico e um lixo que vai se converter numa ocupação territorial desastrosa, de alto impacto ambiental, social e de toda ordem. É suicídio, mas em nome de quê? Do lobby, da força de alguns poucos interesses especuladores e o governo jogando o jogo perigoso do caixa das eleições, no que o cabo Patrício tem toda a razão. Mas o senhor acha, então, que ainda há tempo de salvar esse plano original? Sempre haverá. Ainda dá para salvar São Paulo? Ainda dá para salvar o Rio? Claro que dá. O Brasil é um país pujante, tem recursos, mas falta racionalidade no plano político. Não podemos mais ter políticos no lugar de técnicos. E é isso que está nos levando para uma situação difícil. Bom, e nesse projeto que a gente discute agora aqui no Distrito Federal, o chamado PPCub, o que o senhor acha que tem de melhor, o que ele tem de pior? Mas o senhor não responde agora não, a gente fala disso daqui a pouquinho. Então o intervalo é rapidinho. Já já eu volto com o professor Frederico Flósculo, mestre em Planejamento Urbano e doutor em Desenvolvimento Humano da UNB. Voltamos com o professor Frederico Flósculo, do Departamento de Projeto da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília. Professor, repetindo a pergunta que eu deixei no ar no bloco passado, o que tem de melhor e o que tem de pior nesse projeto do PPCub? Bom, é essencial que Brasília realmente tenha um plano de preservação do seu plano piloto, do seu conjunto urbanístico. Isso está atrasado cerca de 24 anos, quer dizer, ou mais. Nós temos desde 87 até agora esse atraso, acumulamos já 27 anos. E nós temos aí um problema seríssimo de preservação, porque lobistas estão, governo a governo, a minar Brasília, ocupando áreas verdes, ocupando lotes. Você vê o caso, por exemplo, das quadras 500, as fabulosas quadras 500 do setor sudoeste, que não existiam no projeto original, são pura criação de lobistas que estão, inclusive, no governo, são lobistas que traficam influência dentro do próprio Complan e nós não podemos admitir isso. Quer dizer, eles vão comendo Brasília pela beirada. Agora, o Complan tem também representação da sociedade civil. Não é possível brigar lá dentro contra isso? Nós temos brigado, agora é minoritária, absolutamente minoritária. Nós contamos com o Instituto de Arquitetos do Brasil, com a própria Universidade de Brasília, com o CREA, com entidades que são minoritárias. No meio de 20 e tantos representantes, nós temos 3 representantes. Então, nós perdemos todas as votações para um governo que nomeia seus cabos eleitorais, os seus técnicos, os seus pequenos caciques para decidir. Mas mesmo minoritariamente, não dá para fazer barulho junto à sociedade, para tentar criar um caldo de cultura para evitar esse tipo de coisa? Com toda honestidade, nós temos tentado fazer isso, nos opor com racionalidade, com os melhores argumentos, trazendo a cidadania para dentro do Complan. Mas o governo realmente sabe que o jogo imobiliário de Brasília é vultuosíssimo. O prêmio é elevado. Para você ter uma ideia, a mercadoria imobiliária que essas mudanças criam é de dezenas de bilhões de reais. Só a 901 Norte, desocupada hoje, ela pode criar uma mercadoria imobiliária na forma de novos espaços da ordem de 10 a 11 bilhões de reais. É muito dinheiro. Aliás, a 901 Norte é um dos temas polêmicos do PPCub.
É uma quadra viável, sob o ponto de vista de ser ocupada em termos de imóveis? Olha, aquela quadra é uma joia de Brasília. Imagine só se naquela quadra, em vez de termos um super shopping, um super hotel, algo que não tem nada a ver com a população de Brasília, nós tivéssemos aquilo que na UNB temos discutido, um complexo do patrimônio cultural da humanidade. Um conjunto de edificações destinadas a mostras permanentes, a mostras provisórias, a museus, a teatros, a cinemas, a celebração da cultura, da arte e do status urbanístico de Brasília. Imagina só, isso não existe nas cidades brasileiras. Nem o Rio de Janeiro se comemora como cidade maravilhosa, como Brasília poderia se comemorar como patrimônio cultural da humanidade. Então nós estamos perdendo a oportunidade de mostrar ao mundo a consciência que temos do nosso valor intelectual, do nosso valor cultural. Estamos vendendo esse valor para especuladores e lobistas. O senhor está dizendo que estamos perdendo a oportunidade porque o senhor acha que é inexorável que a 901 Norte vai ser uma quadra com hotéis ou com shoppings, uma quadra comercial? O ímpeto do governo é nessa direção. A própria Terracap, através do seu conselho, que ganha dinheiro com as operações imobiliárias, preste bem atenção, a Terracap é um órgão público, agência de desenvolvimento. Na medida em que ela vende lotes, há a partição de lucros entre os seus membros, entre os seus conselheiros, entre as suas autoridades. Eles ganham dinheiro com o jogo imobiliário. Quando a própria Terracap mudou as regras do jogo de construção na 901 Norte, ela dobrou o seu lucro, ela dobrou o seu pagamento. Então nós estamos falando de uma dobrada que vai de modestos 4 a 5 bilhões de reais de mercadoria imobiliária para mais de 10. Isso é muito atrativo, é quase impossível resistir a isso, que é um lucro que, se você colocar também no plano político, como caixa de campanha, você elege 2 Dilmas, você elege uns 8 Agnelos. É muito dinheiro em jogo. Agora, o que o senhor acha que deve ser mesmo uma quadra de hotéis, uma quadra comercial, ou ainda há tempo de se criar esse caldo de cultura, como eu falei antes, para tentar dar uma outra destinação para 901 Norte? A questão do plano piloto é uma questão de futuro do Brasil, futuro de Brasília. Nós estamos falando do eixo monumental de Brasília. Esse eixo monumental é o lugar onde se deveria abrigar o melhor da nossa cultura e do nosso funcionalismo público federal, das funções federais da República Brasileira. Então, aquele lugar é um lugar especial. Não é um lugar assim para você botar uma feira de especuladores, uma feira de hotéis, de flats. Você está pensando em algo como, por exemplo, a Esplanada em frente ao Capitólio americano, lá em Washington, onde temos museus de lado a lado? Um exemplo magnífico, um exemplo que tem mais de 200 anos de idade, de um lugar público tratado com honra, com honorabilidade, que reflete assim uma pujança, um orgulho americano do norte, e nós deveríamos mostrar isso. Nós deveríamos, no nosso eixo monumental, em vez de ficar colocando bagulho, hotéis que imitam Singapura, colocar o melhor da nossa cultura, colocar Oscar Niemeyer, colocar Lúcio Costa, colocar Darcy Ribeiro, colocar a inteligência brasileira no eixo monumental. O que é que a gente está colocando? Esses especuladores. Não vou nem citar os nomes, mas não são bons nomes. Não são nomes que representam coisas das quais eu me orgulhe, que eu gostaria que os estudantes brasileiros se orgulhassem. São nomes de especuladores e de lobistas. Mas aí até, se me desculpe, o de menos aí é o nome, o de mais é o princípio, não? E a mudança é irreversível, porque a cidade perde brilho, perde em perspectiva. Imagina só que é um jovem chegar no 901 Norte, dedicada à cultura brasiliense, e lá ter aulas de teatro, de paisagismo, ter uma maquetoteca, ter Brasília exposta e promovida de maneira que você possa trazer o mundo para nos visitar, e ter na 901 Norte o índice da cultura brasileira dessa grandeza. Isso é especial e é assim que deveríamos pensar a capital do país. Não está faltando um pouquinho de estratégia, professor? Desculpe, não é uma crítica, mas eu vejo já há muito tempo a discussão que se coloca sempre na 901 Norte se vai ser de hotel, se vai ser shopping, e aí tem gente que fala, não pode ser hotel, porque se a gente abrir para hotel, aí vão se construir hotéis no estilo, na configuração de flat, que vai virar moradia, como qualquer outra quadra residencial. Isso não é uma estratégia, vamos dizer assim, do outro lado, do lado que quer uma coisa muito diferente do que o senhor está defendendo?
Com certeza absoluta. O que nós temos é um problema de discussão pública de Brasília. O governo é o dono de Brasília, Brasília nasce de uma ordem de serviço e a população até agora tem tido pouca voz nessas transformações. Olha, há cerca de 20 e poucos anos atrás, houve uma iniciativa do governo Roriz. Roriz II, o segundo Roriz, de 90 a 94, criou uma iniciativa Nossa Quadra, Nossa Vida, onde praticamente 40, 50 prefeituras comunitárias se constituíram e o Roriz fortaleceu a vida comunitária, Joaquim Roriz. Isso foi revolucionário em Brasília. Logo depois, Roriz repudia isso, todos repudiam isso. Mas isso mostra a vitalidade de Brasília. É possível corrigir rumos, mas o governo tem que fazer um outro jogo. Não mais o jogo imobiliário, não mais o jogo dos caixas 2, 3, 4, mas o grande jogo da capital da República, da cultura brasileira, da civilização brasileira, e não esse jogo de analfabetos que estão interessados em migalhas, que essas são migalhas para o Brasil. Professor, outra polêmica, estacionamento subterrâneo na esplanada dos ministérios. É bom ou é ruim? E por quê? Mas, de novo, daqui a pouquinho, tá? A parada agora também é rapidinha. Já já a gente volta com o professor Frederico Flósculo, mestre em Planejamento Urbano e da Faculdade de Arquitetura da UNB. Até já. Voltamos para o último bloco do Band Entrevista de hoje com o professor Frederico Flósculo, da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília. Professor, e o estacionamento subterrâneo na esplanada dos ministérios? É uma proposta boa ou o senhor não vê com bons olhos? É uma proposta muito equivocada, porque chegar à esplanada deveria ser feito através de metrô. Nós teríamos alternativas do metrô, alternativas de VLT, de sistemas de ônibus de primeira linha, e não através do estacionamento, que poderia ser provido da seguinte maneira: